Eu também, os irmãos da igreja, pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 21 até o 44. Glória a Deus. Glória a Deus. João, capítulo 21, ou capítulo 11, do verso 21 até o 44. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Glória a Deus. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Glória a Deus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, diante da tua presença, nós rogamos, Pai, a tua intervenção para que possamos ouvir a tua santa palavra sendo ministrada, primeiramente a mim, Pai, ao meu coração, mas também que o teu Espírito Santo fale por meio de mim ao coração dos meus irmãos. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já passaram pela experiência terrível de perder alguém que vocês amavam? Sim. Já sentiram o mundo parar na frente de um caixão? Já provou o silêncio cruel que se instala quando a voz de quem você ama se cala para sempre? Já experimentou um momento em que
parece dobrar diante de si mesmo, e quando a realidade perde completamente o sentido, e a única coisa que você escuta são soluços abafados. A morte não chega como visitante, ela é uma invasora da realidade humana. Ela estilhaça as rotinas, ela revira as gavetas da casa, ela deixa um perfume impregnado na cama. A morte transforma os dias em memórias insuportáveis, os objetos da casa em relíquias de dor, as fotografias em facadas no próprio peito, os quartos em câmaras escuras de eco. Há um tipo de tristeza que se instala como um inverno que nunca mais vai embora. Não existe dor como a dor da ausência. Ela é pontual, mas ela não passa. Ela não grita, mas ela sussurra todos os dias que alguma coisa em nós também morreu. E quando ela se instala, até o riso parece uma traição. Talvez você conheça bem de perto essa dor. Talvez você já tenha passado horas a fio em um hospital, com madrugadas de insônia, onde você tenta negociar com Deus em oração, diante de muito choro, diante de muitas lágrimas. Talvez você já tenha assistido à força de alguém se esvair aos poucos, sem ter absolutamente nada que você pudesse fazer ou dizer. Abraços automáticos, palavras vazias, olhares perdidos depois de uma tentativa patética de dizer alguma coisa que possa aliviar essa dor. Mas quando no fundo todo mundo que está participando desse momento sabe que não há consolo verdadeiro para esse tipo de coisa. E é nesse solo quebrado, nesse mundo devastado, rasgado pelo luto, que o Evangelho de João quer nos conduzir nessa noite. Não para um lugar distante, idealizado, um mundo de fábulas que não existe, mas para uma vila minúscula no interior da Judeia, empoeirada, chamada de Betânia. Ali, duas irmãs de luto, amigos confusos e uma pedra encostada em um túmulo, está o retrato da nossa humanidade caída, a morte. Não há pressa na narrativa de João, não há brilho na narrativa de João, só há um vazio seco, implacável, destruidor da morte e a dor daqueles que ficam, mas que sabem que a qualquer momento suas vidas também serão tiradas. E onde está Deus, meus irmãos, em tudo isso? A sensação às vezes é de que ele chegou tarde demais. No capítulo 11 de João, nós somos informados que Jesus foi avisado de que seu amigo íntimo Lázaro estava doente, mas ele preferiu se demorar mais e chegar lá quando ele já estivesse morto. Marta e Maria não entenderam o porquê Jesus não chegou antes. E tudo que elas queriam dizer ao mestre quando viram era: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus, a partir do verso 21, fala a Maria que ele pode ressuscitar o seu irmão Lázaro. E Maria concorda, Marta, aliás, concorda, e diz com todas as letras. Replicou ela, verso 24: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Não se engane, Marta tem fé. Marta é uma crente em Deus. Marta participava da esperança dos judeus do primeiro século, de que Deus era fiel para cumprir suas promessas pactuais, até mesmo depois da morte. E de que, se fosse necessário, ele traria o seu povo de volta à vida para reinar junto com ele. Mas Marta projeta sua fé para um futuro distante, na ressurreição, no último dia. Ela tem uma religião que sabe que Deus agirá, mas ela está deslocada no tempo, porque Jesus, nesse momento, não agirá no futuro. Ele veio para agir no presente. Ele veio para agir agora. Jesus então desloca o centro da esperança de Marta e diz com todas as letras
Eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, quando Jesus declara diante de uma sepultura e diante de amigos e familiares despedaçados pela dor da morte, eu sou a ressurreição e a vida, ele não está fazendo uma alegação abstrata ou metafísica, filosófica sobre a sua própria divindade. Ele não está discutindo com ateus de internet, tentando demonstrar que ele é onisciente, onipresente ou onipotente. Não. Ele tem algo muito mais profundo do que isso em mente. Jesus está evocando a memória coletiva do seu povo pactual. Jesus, quando diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo o seguinte: eu sou Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus. Ele está lembrando ao seu povo aquilo que ele disse a Moisés quando convocou Moisés na sarça ardente em Êxodo 3,14. Ele está dizendo: fui eu quem separou a luz das trevas, fui eu quem formei o homem do pó, eu soprei vida nas narinas de Adão, eu vesti Eva com dignidade, eu preservei Noé nas águas do juízo, fui eu quem chamou Abraão no meio da idolatria e lhe prometi uma terra, uma descendência, um filho. Eu caminhei com Isaac, fui eu quem lutei com Jacó, fui eu que desci com José ao Egito e fiz ali crescer um povo numeroso. Fui eu quem ouviu o clamor dos oprimidos e apareci a Moisés numa sarça que ardia sem se consumir. Fui eu quem partiu o mar e guiou Israel com nuvem e fogo. Dei pão do céu, água da rocha, lei do Sinai, aliança. Habitei com eles no tabernáculo, fui presença com eles durante todo esse tempo. Fui eu quem levantei juízes quando eles clamaram. Fui eu que ungi Davi como rei e lhe prometi toda a glória. Eu enchi o tempo com glória. Eu enviei profetas com as palavras da justiça e da esperança. Fui eu quem falei por meio de Isaías. Fui eu quem chorei com Jeremias. Fui eu quem dei visões a Ezequiel. Fui eu quem chamei Israel ao arrependimento, mesmo quando o coração deles estava endurecido. Fui eu quem feriu, fui eu quem curou, fui eu quem mandei para o exílio, fui eu quem trouxe de volta. Eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, e essa não é a primeira vez que Jesus fala dessa forma no Evangelho de João. Ao longo de toda a narrativa de João, João vai nos apresentando ecos de Êxodo 3,14, que são repetidos na boca de um homem, que segundo o seu próprio testemunho, revela ser muito mais do que um homem. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas aqui em João 11, ele não veio apenas para consolar. Jesus aparece diante do túmulo de Lázaro para confrontar a morte com a sua própria identidade. Em meio ao luto de Marta e Maria, em meio ao choro daqueles que cercavam a sepultura, Jesus faz a declaração mais marcante que já saiu da boca de um homem: eu sou a ressurreição e a vida, e a morte não tem a última palavra. Meu Deus, aleluia. Meus irmãos, quantos de nós cremos em muitas doutrinas certas, acreditamos em Jesus, mas vivemos como se o mundo novo que por ele foi inaugurado não tivesse ainda começado? Quantos de nós confessamos que Jesus venceu a morte, mas continuamos vivendo à sombra e com medo dela? Quantos de nós proclamamos que Cristo é vida, mas continuamos presos a padrões de morte, cultivando amargura, desesperança, egoísmo, resignação? Jesus não está aqui apenas prometendo vida depois da morte. Ele está dizendo, com todas as letras, que a nova criação já irrompeu em meio à velha, e que a vida em Jesus começa agora, no momento presente. Glória a Deus, aleluia. É uma realidade. Não é para depois da morte, é para agora. Nós precisamos nos perguntar com seriedade: se cremos que Jesus é a ressurreição e a vida, por que tantos de nós vivemos dominados pelo medo, pela ansiedade e pelo controle?
Se cremos que o reino de Deus chegou, por que ainda nos curvamos tão facilmente ao império das trevas, da autopreservação e da indiferença? Se cremos que Jesus venceu a morte, por que continuamos alimentando estruturas que produzem morte? Em nossos relacionamentos, em nossos hábitos, em nossas igrejas. Talvez o nosso problema não seja falta de doutrina ou de ortodoxia, mas sim uma falta de imaginação transformada à luz do Evangelho. Nós dizemos que Jesus reina e vive, mas organizamos toda a nossa vida como se isso não fosse verdade. Fazemos declarações corretas sobre a glória de Jesus, mas tratamos todas as segundas-feiras como se ele ainda estivesse preso no túmulo. O que Jesus disse a Marta, meus irmãos, ecoa até hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a pergunta verdadeira não é nem se você crê nisso, mas é você tem vivido como alguém que crê nisso. Verso 28. Glória a Deus. Marta se retirou e chamou sua irmã Maria. Os judeus que estavam com ela se consolavam e suporam que ela foi ao túmulo para chorar mais uma vez. E quando Jesus encontra Maria, ela repete basicamente a mesma coisa que sua irmã Marta: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E agora eu quero que você se atente ao verso 33 ao 35. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Meus irmãos, Jesus vê o choro de Maria e dos amigos de Lázaro e se indigna. Jesus, quando ele exclama e ele se compunge, ele agitou-se no espírito, isso quer dizer que ele demonstrou uma certa indignação por aquela situação. Indignação em virtude de toda a dor, de toda a desgraça que o pecado trouxe ao mundo. Quando Adão inicialmente pecou e o pacto de Deus com o homem foi desfeito, não restava mais nada, como Juan disse a nós, senão o status de rebeldes e inimigos de Deus. Mas Deus, em Cristo, não deseja que sejamos destruídos. A sua ira santa contra a morte é o seu amor puro para conosco. Deus entrou no sofrimento do mundo, ao mesmo tempo com raiva da morte e da situação na qual nós mesmos nos colocamos, mas também entrou no mundo cheio de compaixão. Jesus não chorou por falta de fé, mas porque ele acabou de chegar diante da sepultura de Lázaro para dar início ao confronto final de derrotar o último inimigo da humanidade, a morte. A nova criação de Jesus não nasceu em uma bolha de ideias, e tampouco num mundo distante ou inalcançável. Ela nasceu com um confronto com a tragédia do pecado no mundo caído. Meus irmãos, a caminhada de Jesus para a cruz começa aqui, com lágrimas que antecedem a ressurreição de Lázaro. Nosso Salvador não oferece respostas fáceis. Ele não aparece diante das pessoas enlutadas com clichês. Ele não tenta minimizar a dor dessas pessoas. Ele não anestesia a dor delas com explicações rápidas e inúteis. Jesus se revolta diante da morte. Ele estremece o seu próprio corpo e se comove profundamente. E a única coisa que o Deus do universo pode fazer diante de tanto sofrimento é chorar. O Verbo eterno, o Criador de todas as coisas, por meio de quem tudo foi feito, permite que suas próprias lágrimas rolem ao ver o túmulo de um amigo. Porque o nosso Deus, meus irmãos, não observa o sofrimento de longe,
ele entra no sofrimento junto conosco. Glória a Deus, amém. Aleluia. Eita, Deus. Amém. Ele compartilha a dor. Ele sente o peso da perda. Ele toca a nossa ferida com uma compaixão real. Mas ele não se resigna. Ele não aceita a morte como algo natural ou bom. Ele se levanta e ele confronta a morte. Jesus é Deus que sofre conosco, mas é Deus que não nos deixa no sofrimento. Ele vence o sofrimento por nós. Esse é o Cristo que está conosco, aquele que participa da nossa dor, mas não se curva diante dela. Aquele que sofre com a humanidade, mas ao mesmo tempo vem para inaugurar um mundo onde o sofrimento não mais poderá nos tocar. Um mundo onde não haverá mais morte. Glória a Deus. A narrativa de João continua, meus irmãos. Ele pede para que aquelas pessoas que estavam lá tirem a pedra onde Lázaro estava sepultado. E eles tiram a pedra. Jesus faz uma oração de agradecimento a Deus, não porque duvidasse do que Deus tinha poder para fazer, mas ele faz esta oração até mesmo para aqueles que estão ouvindo a oração que ele está fazendo. Creiam em Deus. E o verso 43: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, o túmulo de Lázaro aqui é um símbolo do mundo velho, trancado, fedendo, imóvel. Mas Jesus vai interromper essa cena. Mas agora eu quero que você se lembre que no princípio do mundo não havia nada. Não existia som, não existia forma, não existia vida. Apenas um abismo e o Espírito de Deus que parava sobre as águas. Então, pela primeira vez na história, Deus falou: haja luz. E a luz irrompeu nas trevas. Com a sua voz, o Senhor desenhou os contornos do mundo. Ele separou as águas e os céus. Ele fez brotar a terra. Colocou o sol no firmamento e as estrelas nos céus. Ele falou e o universo ouviu. Tudo foi criado pelo poder da sua própria palavra. Mais tarde, a mesma voz de Deus ecoou no jardim do Éden. Era a voz de quem passeava no jardim ao entardecer, chamando pelo homem: Adão, onde você está? A voz que criou é agora a voz que busca, que convoca, que confronta, que convida à restauração, mesmo depois de um pecado terrível. Meus irmãos, ao longo da história de Israel, a voz de Deus ressoou com majestade e fogo. No Sinai, a voz de Deus trovejou, tremeu a terra e escureceu o céu. Foi a voz que estabeleceu a aliança de Deus com o povo, que gravou as leis de Deus em tábuas e que separou o povo para ser santo para si mesmo. Foi no deserto que essa voz chamou os profetas: a quem enviarei? A voz do Senhor não apenas comanda os elementos, mas também modela corações e envia mensageiros. Foi a voz que disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, eu te constituí profeta às nações. Nos Salmos, a voz do Senhor despedaça as rochas, quebra os cedros do Líbano, faz parir as corças, despede chamas de fogo. A voz de Deus, então, meus irmãos, se fez carne, se fez homem. E a mesma voz que esculpiu os céus e todos os montes que existem, chorou no corpo de um bebê no presépio. Foi essa mesma voz que falou com os pecadores. Foi essa mesma voz que ensinou com autoridade. Foi essa mesma voz que expulsou os demônios e aquietou o vento. Mas a voz de Deus aguardou o melhor dos momentos para o vilarejo em Betânia. Diante de um túmulo fechado há 4 dias, Jesus, tremendo de comoção e estremecendo o espírito, tomou fôlego e
e começou a levantar sua voz. A mesma voz que ecoou na criação, que chamou os profetas, que soprou sobre o vale de ossos secos, é a voz do Criador, agora encarnada, dizendo: Lázaro, vem para fora. Glória, aleluia. Meus irmãos, o morto ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. O pó se moveu na sepultura, a carne de Lázaro se recompôs, o sangue dele começou a fluir, o seu coração voltou a bater. Porque quando o Filho de Deus fala, a morte não pode resistir. Glória. Verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro obedeceu, mas ele saiu com faixas. A vida nova dele já tinha começado, mas a plenitude ainda não havia chegado. Essa é a teologia que nós gostamos de chamar de já e ainda não. Lázaro é um tipo da igreja, vivo, mas ainda atado, liberto, mas ainda esperando a consumação e a glória vindoura. Meus irmãos, quantos de nós ainda vivemos como se estivéssemos no túmulo, mesmo já estando de pé? Gente que confessa a Jesus Cristo com os lábios, mas continua enfaixado, continua atado nos mesmos pecados antigos, alimentando mágoas, escondendo vícios, vivendo em duplicidade de vida. Gente que foi chamada para viver na luz, mas insiste em viver nas sombras. Mas Jesus me chama e chama a todos vocês essa noite: venham para fora. Glória a Deus. Este chamado não é um chamado para o morto em Betânia, é um chamado para todos os que dizem crer, mas continuam paralisados pelo pecado. É a voz do Senhor dizendo: você não pertence mais a esse lugar. Deixe as faixas, deixe os nós, deixe a caverna, deixe o velho mundo e venha para a luz. Glória. Glória a Deus. O autor de Hebreus diz: despojando-vos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia. Meus irmãos, não se corre a caminhada, não se corre a corrida da fé carregando bagagem da velha vida. Não se vive a ressurreição de Cristo agarrado àquilo que Cristo já venceu. Você foi salvo, mas ainda vive como se estivesse morto. Você foi liberto, mas vive ainda como se fosse um escravo. Você foi perdoado, mas ainda se esconde como se a culpa do pecado tivesse a palavra final. O novo mundo inaugurado por Jesus Cristo já começou. Quem está em Cristo foi chamado para fora. Agora, deixa o pecado, deixa o orgulho, deixa aquela prática secreta que ninguém vê, mas que te amarra por dentro. Rasgue as faixas, desate os nós, desça do túmulo. Não há mais espaço para uma vida de morte, onde Cristo é a ressurreição e a vida. Meus irmãos, Lázaro saiu do túmulo, mas ele ainda voltaria a morrer. Aquele milagre foi apenas um sinal. Foi o último dos grandes sinais que João registra em seu maravilhoso relato do Evangelho de Jesus. Mas esse sinal não era o fim. A pedra foi removida. Sim. A voz de Jesus o chamou. Sim. Mas as faixas e os nós ainda estavam em volta dele. O seu corpo ainda era mortal. E o relógio da vida de Lázaro começou a correr mais uma vez. Betânia ainda não foi o fim da morte. Era apenas o início do seu fim. Por quê? Alguns dias depois desse evento, Jesus começaria a entrar conscientemente na direção de Jerusalém,
a expulsar os cambistas do templo, a desafiar definitivamente e confrontar toda a autoridade religiosa dos judeus e a demonstrar abertamente que ele era o Messias enviado por Deus. E ele fazia isso com a plena consciência de que o seu próprio fim, de que a sua própria vida estava chegando. Um túmulo muito maior nos é apresentado nessa história depois. E ele não seria aberto dessa vez por vozes que viriam de fora, mas ele seria aberto por um poder que vinha de dentro. Aquele que tinha dito: eu sou a ressurreição e a vida, agora estava ele mesmo amarrado no sepulcro. Mas, meus irmãos, ao terceiro dia, o autor da vida se levantou. A morte não pôde detê-lo, porque o Santo de Deus não podia ver corrupção. O próprio Espírito do Senhor o ressuscitou do túmulo. O túmulo de Jesus foi vencido, não como o túmulo de Lázaro temporariamente, mas com poder eterno, definitivo e irreversível. Glória a Deus! Glória! Ele ressuscitou com as primícias dos que dormem. E segundo as Escrituras, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Glória a Deus! As chaves da morte e do inferno. Aleluia! Ressuscitou para nunca mais tornar a corrupção. E agora vive eternamente intercedendo por nós. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia todos aqueles que morreram crendo. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aquele que ressuscitou dos mortos, meus irmãos, no último dia, transformará o nosso corpo de humilhação para sermos conforme o corpo da sua glória. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá finalmente a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus!